E porque não há duas sem três, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Empreender é Bué Cenas. Hoje vamos conhecer o mundo das viagens e para isso tenho comigo no cockpit André Coelho, da Travel for Life. André, bem-vindo, e antes de levantarmos voo aqui na nossa viagem pelo teu negócio e pelo negócio que tens, este desenvolvimento na área do empreendedorismo, conta-nos como é que começou esta tua viagem, o que é que tu fazias antes, como é que surge a Travel for Life na tua vida? Olha, eu até 2014 trabalhava numa farmácia e pronto, foi um conjunto de alguns fatores que me fez começar a ficar saturado daquilo que fazia, horários, trabalhar fins de semana e pronto, achei que estava na hora de ou é agora ou depois vai ser demasiado tarde. E em conjunto com a minha esposa decidimos pronto, entrar no mundo do turismo. Pronto. Mas por algum motivo especificamente no setor das viagens e do turismo? Não especificamente, não andávamos atrás do turismo, só que vindo eu da farmácia, em que é preciso controlar tudo, estoques, datas de validade, todo o trabalho de back-office que uma farmácia requer, eu não queria nada daquilo, ou seja, então tinha que ser serviços, tinha que me virar para a área dos serviços. E surgiu a ideia de uma agência de viagens e aí estou, desde 2015. Então fala-nos da Travel for Life, onde é que estás? Este é o momento em que tu podes usar para venderes o teu produto. Olha, portanto, a agência está localizada em São João da Madeira, em frente à Biblioteca Municipal. Estamos lá desde março de 2015. Pronto, e no fundo é isso. Desde 2015 que vamos transformando alguns sonhos em realidade, no que toca a viagens, e dá algum gosto, sem dúvida, poder participar, ajudar a concretizar esses sonhos. Quando te aventuraste com a tua esposa neste mundo das viagens e quando criaram a vossa empresa, certamente teriam algum tipo de expectativa e alguma ideia daquilo que queriam fazer. Alguma coisa que tu tivesses feito logo no início da tua empresa e que agora fizesses de forma completamente diferente? Olha, obviamente que começar do zero num setor que não tínhamos assim tanta experiência, isso inicialmente tivemos que fazer imensas formações, muitas vezes até nem podíamos estar na loja porque tínhamos que estar principalmente no Porto a fazer essas formações. Agora, eu acredito que isto é todo um processo que não termina, não é? Porque todos os dias surgem obstáculos e pronto, acredito que não mudaria nada, não faria nada de forma diferente, mas claro, surge sempre, quando resolves um problema, pode custar mais e tu acabas por pensar, se eu tivesse feito daquela forma, será que resolvia mais rápido? Portanto, qualquer problema que vai surgir no dia-a-dia serve para tu aprenderes e da próxima vez evitares que isso aconteça. E há certamente uma diferença entre vender viagens e gerir uma empresa. Tu tens de equilibrar estes teus dois mundos, certo? Sim, obviamente que vender viagens não é fácil e gerir uma empresa de todo. Eu olho para a venda das viagens, portanto, o cliente cria uma expectativa, seja uma viagem de lazer, seja uma viagem empresarial, quem vai viajar cria uma expectativa em relação à mesma e cabe-te a ti, no fundo, assegurar que essa expectativa vai praticamente ao encontro daquilo que... Mas também geri-las, não é? Também colocar os pés obviamente, claro, obviamente que gerir uma viagem... Portanto, a viagem só acaba quando o cliente aterra em casa. Aterra no aeroporto de volta. Porque até lá pode surgir qualquer coisa que é da tua obrigação ajudar a resolver o problema. Felizmente, não tenho tido muitos problemas para resolver,
Mas é uma coisa que de vez em quando me tira o sono, ter um cliente às 4 ou às 5 da manhã a telefonar porque passa-se isto ou passa-se aquilo, e eu até acredito que isso é uma mais-valia de minha parte, a qualquer hora do dia eu poder atender o telefone e ajudar a resolver o problema, e isso faz com que depois o cliente volte, obviamente. Porque... A verdade é que, e de acordo com o que estás a dizer, nós temos imensas agências de viagens espalhadas por todo o país, umas de grande dimensão, muitos franchisings. A tua agência é uma agência pequenina em São João da Madeira, certo? Sim. Tu sentes que esse facto de teres esta proximidade com o cliente e de atenderes o telefone às 4 da manhã torna diferenciador face a outras agências mais mais transversais, até que sim, sabes, a internet, eu considero que a internet é o principal concorrente das agências de viagens físicas. Obviamente que a internet pode ter preço, mas não tem acompanhamento, não tem personalização, e depois a tal questão de o cliente está enrascado às 3 ou às 4 da manhã e não tem quem o ajude. Obviamente que na minha escala eu consigo fazer isso. Obviamente que se calhar uma agência com uma escala maior seja mais difícil, mas aí tem que ter recursos humanos para o fazer, se é que quer prestar esse serviço, obviamente, porque isso é sempre uma mais-valia, e numa agência pequena é uma grande mais-valia. Eu adoro fugir daquilo que é previamente conversado, desculpa, é um problema ou uma qualidade, não sei, ainda estou a descobrir. Mas falaste isso, telefonemas às 3 da manhã. Existe assim alguma situação periclitante, alguma coisa gira que nos possas contar sobre esses telefonemas tardios, que não seja catastrófico, não é? Tipo, do género, como é que eu vou trasladar um corpo, isso não nos interessa para nada. Por acaso, das últimas que recebi, até nem vinha na sequência de um problema que estava a acontecer, mas o telefonema nem foi para resolver nenhum problema. Portanto, tive uns clientes de uma viagem empresarial que foram a uma feira aos Estados Unidos, e o voo tinha uma escala e 2 das malas não chegaram ao destino. O pessoal das empresas, quando viaja com malas, geralmente leva amostras para expor, e 2 das malas não chegaram. Nós, entretanto, começamos a tratar do problema, identificamos onde é que estavam as malas, pusemos a companhia aérea ao corrente dessa situação, e a companhia aérea, na altura, responsabilizou-se de entregar as malas no voo seguinte que fosse para o destino. Isso estava orientado, mas o cliente achava que o fuso horário era o mesmo, e então um dia às 2 e tal da manhã, 3, toca o telefone, e como nós estávamos a tratar dessa questão das malas, eu achei que fosse alguma coisa importante, ou diz-me, olha, as malas já chegaram, ou qualquer coisa. Não, simplesmente estava numa discoteca em Las Vegas, e decidiu-me ligar só para partilhar um momento que estava na discoteca, que já nem se lembrava que as malas não tinham chegado, e eu disse, olha, sabes que horas são? Aqui já são quase 3 da manhã. Sabes como é que é? Uma pessoa anda aqui, isto quase nem se dorme nesta cidade, nem me lembrei que aí nem me lembrei que já pudesse estar a dormir. Pronto, fez uma conversa de ocasião ao telefone, mas sim, pronto, como as malas não tinham aparecido, se ele não estivesse em viagem, obviamente que eu não iria atender o telefone àquela hora, mas eu achei que pudesse ter alguma coisa a ver com isso, mas não, simplesmente estava-se a divertir numa discoteca e decidi ligar-me porque achava que eu estava acordado. E porque o teu telefone, ao contrário dos teus clientes, não pode entrar em modo voo quando eles estão a passear, não é? Voltando agora um bocadinho a esta parte mais dos negócios, qual é que foi o maior mito ou a maior mentira que te contaram sobre empreender ou sobre gerir uma empresa? Olha, aqui a questão do mais difícil não é começar, o mais difícil é ter consistência e longevidade, porque na realidade isto não é uma corrida, não é uma maratona que tem o início e o fim. Portanto, isto requer todos os dias, todas as semanas, todos os meses, uma dedicação total, não é? Porque seja uma pequena ou uma média empresa, porque as grandes empresas já funcionam de forma diferente, mas uma pequena, média empresa requer atenção total por parte de quem a gera, e na realidade ter a ideia, ideias há muitas, depois é preciso pô-las em prática e saber se vão funcionar, obviamente, e ter a consistência para dar longevidade, porque
ter uma ideia, abrir uma empresa e fechá-la 2 ou 3 anos depois, ou que sejam 10 anos depois, temos que começar do zero depois outra vez. E o passo que tu deste foi consciente? Sabias os riscos que corrias? Sabias tudo o que tinhas que fazer para abrir uma empresa? Ou foi tudo meio que na descoberta, meio passo a passo, saber onde é que isto vai dar? A nível do produto a vender, claro que isto é passo a passo, não é? Porque ninguém nasce ensinado, muito menos eu que vinha da área da saúde. Fazia uma pequena ideia, porque como consumidor também fazia as minhas pesquisas, mas isto, montar uma viagem não é em 5 minutos, muitas vezes as pessoas, dá-me aqui só um orçamento rápido. Assim, um orçamento rápido dá-se, mas quer dizer, isto não é propriamente estar e não desfazendo, estar a vender um par de sapatilhas, que o produto está ali, ou vender um par de calças. E que aquele é o preço e mais nada. Exatamente, ou seja, nós temos a pesquisa, principalmente para determinados destinos, convém que seja exaustiva até, porque há vários fornecedores, vários operadores, várias companhias aéreas, e se tu apresentas um preço só porque, olha, é rápido, se não consegues ir aprofundar a pesquisa, não consegues saber se naquele operador ou aquela companhia aérea podia fazer, a viagem podia ficar mais barato, de forma que fazer a montagem de uma viagem requer... E acompanhamento pós, que é para garantir que quem vem a seguir àquele cliente também é bem servido, que aquela viagem resultou para aquela família. Sim, exatamente. Assim, muitas vezes não, só por resultar para uns não pode não resultar para outros, porque, a título de exemplo, eu tenho uns clientes que ainda há poucas semanas chegaram agradavelmente surpreendidos com o destino onde estiveram, mas se calhar aquele destino para ti não funcionava, porque os gostos não são iguais, claro. As expectativas também não, há quem goste de praia, há quem goste de campo, há quem goste de um hotel pacato, há quem goste de um hotel com tudo a acontecer lá dentro, toda a confusão é mais alguma, há quem goste de hotéis que não têm, que são só para adultos, há pessoas que as piscinas têm que ter escorregas e divertimento para os meus filhos, não é fácil gerir essas expectativas. É uma das coisas que eu tento sempre na primeira abordagem perceber o que é que querem, se querem sossego, se querem tranquilidade, se não há problema de haver confusão, se olha, este hotel tem muita festa, serve para si, não serve. Obviamente toda a gente gosta de um bocado de animação nas férias, claro. Mas nem tão pouco para a maior parte das pessoas, e às vezes lá está, determinado destino, determinado hotel dá para mim, mas pode não dar para um cliente. Qual foi o momento, além de hoje, eu tenho a certeza que hoje estás tipo em pânico, não podes falhar, mas qual foi aquele momento em que tu sentiste que não podias falhar, maior pressão, desde que abriste a Travel for Life? Foi no ano de 2020, quando já bastantes famílias tinham férias marcadas, e aparece em Portugal, no mundo, a pandemia. Em Portugal chegou em março, o último dia que eu trabalhei foi no dia 18 de março, gerir tudo que estava marcado, porque depois toda a gente tinha muito tempo para procurar informações, as notícias, os telejornais também falavam muito sobre isso, que era quem já tinha viagens marcadas, quem tinha férias marcadas. Obviamente que houve uma grande ajuda às agências de viagens. As agências de viagens não foram obrigadas no imediato a restituir o dinheiro aos clientes, até porque geralmente uma viagem, quando é sinalizada pelo cliente, a agência também tem que a sinalizar, claro. Ou seja, o dinheiro não ficou na agência, o dinheiro passou para o lado do operador, e isso tudo é um processo que demora tempo, porque, como calculam, uma agência pode ter 10 clientes, mas um operador tem 1000 clientes, portanto, e gerir tudo isso e andar com todos os processos para trás e devolver à agência A, B, C ou D, portanto, nós na altura tínhamos até 31 de janeiro de 2021 para poder restituir o dinheiro que os clientes tinham sinalizado. Ninguém viajou nesse período? Viajar de avião, só o pessoal que foi
repatriado. Eu, por acaso, tinha algumas pessoas fora do país, na Ásia, em que não foi fácil encontrar uma solução para eles virem embora, porque na altura aquilo até estava, os voos deles eram com a Emirates, passa a publicidade, e a Emirates simplesmente parou com tudo que era operação. Então, na altura ainda havia alternativas, só que eles não queriam gastar mais, e então tivemos que esperar que a Emirates voltasse a abrir os voos para Lisboa para poderem regressar. Foi uma coisa que ainda demorou umas semanas, lá se resolveu, mas nesse ano só se podia praticamente vender alojamentos em hotéis, em Portugal, embora, recordo-me perfeitamente nessa altura, toda a gente queria alugar casas, toda a gente queria alugar apartamentos, claro, toda a gente queria estar longe da sua própria casa. Houve muita procura pelo turismo rural. E eu até acredito que foi um dos principais impulsionadores do turismo rural, foi precisamente o facto do Covid ter aparecido, porque ninguém queria andar em grandes centros, embora, pronto, e eu por experiência própria, acabei por ir de férias também nesse ano, e sinceramente, no dia-a-dia, na praia, pouca gente se lembrava que estávamos num ano da Covid, embora de vez em quando alguém se lembrasse, quando isso é um ajuntamento de pessoas, olha, não se lembram que andai um vírus assim, pronto, e a malta de lá dispersava, mas efetivamente nesse ano havia pouco ou nada, ou poucas pessoas andaram. Disseste há pouco que houve muita ajuda às agências de viagem, ou seja, este momento de Covid, apesar de, acredito eu, ter sido um constrangimento gigante para a manutenção destes negócios, houve apoios por parte do Estado para suportar, ou seja, a nível financeiro não foi um descalabro quanto aquilo que poderia ser expectável, foi? Claro que não foi de ter que pensar, olha, vamos fechar isto porque não vai dar, e além de mais, a outra coisa que tu não sabes o pós. Não sabíamos o que ia acontecer. Nem quando era o pós. Nem quando era o pós, exatamente. Portanto, nós não sabíamos se o ano a seguir as pessoas iam se sentir confortáveis em ir de férias para o estrangeiro, e mesmo até em Portugal. De maneira que, será que isto vai... Será que vai haver procura? Será que as pessoas vão sentir confiança outra vez? Será que o mercado, até nem tanto pelas pessoas, claro que toda a gente gosta de viajar e de certeza que depois de quase um ano fechados em casa toda a gente queria arejar. A questão é, em determinado destino, será que há segurança? Será que há as questões de segurança sanitária? Mas a expectativa da imprevisibilidade do que propriamente esta coisa de não querer sair, não é? As pessoas queriam sair, depois, será que vai acontecer alguma coisa enquanto eu estou lá e vai-me impossibilitar de voltar para casa? Pronto, o ano de 2020 foi realmente de muita pressão, porque tínhamos que tratar de tudo que estava, cancelar tudo, obviamente explicar esta questão das devoluções aos clientes, e embora os clientes não achassem, alguns deles não achassem muita piada, isto, quem gera o negócio e sabe como o sistema financeiro funciona, entende que as coisas não é. Lá está, se a agência pede um sinal para sinalizar a viagem, o dinheiro não ficou ali guardado numa gaveta à espera que chegue a altura da viagem para pagar. Portanto, foi um processo que custou bastante, porque, lá está, ter que cancelar tudo, ter que pedir os reembolsos, esperar por eles. Muitas das pessoas até nem quiseram os reembolsos, quiseram, olha, ok, não consigo ir para fora, então com aquilo que eu já sinalizei, tenta-me encontrar alguma solução aqui em Portugal, porque eu sem férias não fico. Pronto, e foi também desafiante, porque o aluguer de casas, vivendas, nomeadamente no Algarve, não é um mercado que seja muito explorado pelas agências de viagem. Claro. Até porque grande parte do mercado, desse mercado, está entregue a agências imobiliárias da zona ou lá até de baixo. Os próprios proprietários, não é? Sim, também acontece. Lá está, o desafio seguinte foi encontrar soluções para quem não queria a devolução, mas queria de férias na mesma. Pronto, e 2020 foi de facto, foi muita pressão. Acreditando que isto é numa escala não só nas viagens. Muito inferior, mas agora com este contexto de guerra, um bocadinho em vários, não só noutras partes distantes do globo, mas até na Europa, sentes que isto também está a afetar o setor das viagens? Por exemplo, eu conheço histórias de pessoas que tinham viagens marcadas para o Egito e cancelaram pela proximidade com o contexto de guerra.
Olha, tu tens notado isso ou nem por isso? Isso nota-se, reflete-se nos preços. Reflete-se nos preços por causa da circunstância do jet fuel, do preço jet fuel. Agora, nos processos que eu tenho, nas reservas que eu tenho, eu não tenho viagens para lá, para muito próximo da zona de conflito. E por acaso o caso que eu estava a contar há bocado do cliente que veio extremamente satisfeito do destino onde esteve porque não estava à espera, foi precisamente do Egito. Portanto, quanto mais perto da guerra, para tudo, não é? Exato, há pessoas para tudo. Mas isto para explicar que, por exemplo, eu tenho uns clientes que o ano passado foram à Tailândia e este ano querem ir à Tailândia outra vez. Portanto, já marcaram a viagem, a guerra já tinha começado. E ainda nem sequer se falava de cessar fogo, nem de acordos nenhuns, nem nada. E eles disseram, então, mas olha, nós o ano passado fomos pelo Dubai, na altura a Emirates estava sem os voos por causa da questão da guerra, porque andavam a atacar lá muito perto do Dubai, e eu disse, ok, não querem ir para lá, mas não querem ir, pelo Dubai não dá, ok, vamos à volta. Portanto, aviões não faltam, e então eles, em vez de fazerem a viagem pelo sul da Europa via Médio Oriente, fazem pelo norte da Europa. Vão à Alemanha e seguem diretamente para a Ásia. Conseguem fazer a mesma viagem, obviamente que se calhar uma forma não tão cómoda, porque as escalas são diferentes, obviamente, e o tempo e a duração dos voos também, mas dá para dar a volta. E perde-se um dia só a atravessar o aeroporto de Frankfurt, não é? Sim, depende das terminais, mas sim, há aeroportos que são realmente gigantes. Se para terem uma ideia, o aeroporto de Istambul é maior que a Ilha da Madeira. Pronto, quanto mais de São João da Madeira. Não é? Está bom para andar de carro lá dentro, não é? Sim, São João da Madeira. Sim, até no de Madrid já tens que, se aterrares no Terminal 4 e tiveres que mudar para o Terminal 1, já tens que andar de autocarro. Portanto, muito bem, André. Isto aqui dos clientes, e que falaste há pouco até deste ajustamento que tinhas de fazer em algumas viagens, o que é mais importante para ti? Fidelizar um cliente ou ter clientes novos? Fidelizar é muito importante, porque um cliente fidelizado vai trazer outros. Porque eu acredito muito na publicidade do passa-palavra e até hoje não vejo nenhum meio de publicidade melhor, porque podes ter a melhor rede social, os melhores marketeers a trabalhar contigo, mas depois, se o teu produto não for bom, ou se o teu aconselhamento não for bom, isso não te adianta. E então, olha, eu falei e aconteceu esta semana, entrou uma senhora que eu nunca tinha visto, e olha, eu venho aqui ver umas férias para agosto, venho aqui em recomendação de fulano de tal. Obviamente que isso é gratificante. Ou seja, acabaste por fidelizar uma pessoa e ganhar um cliente novo. Isso acaba por ser... É o 2 em 1, sim. Portanto, não dá para escolher uma coisa. Não, é importante fidelizar o novo também, obviamente. Claro. Porque, ok, o amigo está fidelizado, o que é muito difícil hoje em dia no mercado. Essa era uma outra questão que eu tinha, que é um setor tão competitivo, primeiro, como é que se fideliza e depois como é que se mantém um negócio destes como rentável? Olha, mais do que fazer publicidade é a rede de contactos que se tem. Porque, voltando novamente ter o melhor Instagram, ou ter o melhor TikTok, ou ter o melhor website e depois teres um mau serviço ou más recomendações, te recomendas a primeira vez, não recomendas mais. E uma das coisas que eu costumo, obviamente, se eu não conhecer o cliente, não abordo logo isso, não é uma coisa que eu lhe vá dizer logo na primeira conversa. Mas, por exemplo, a minha forma de trabalhar eu só vendo aquilo que eu faria, ou para onde eu iria, não como destino, mas como o alojamento, porque nós estarmos a 10 mil km de casa ou a 15 mil km de casa, se quem nos trata da viagem fechar os olhos e escolher ao acaso, se corre mal, é muito mau. E então daí aquilo que eu estava a dizer,
personalizar uma viagem, estudar o destino, estudar os hotéis, ver se este hotel se enquadra nesta pessoa ou nesta família, ou não se enquadra. Ou no estilo de férias, querem ou ter, no estilo de férias, obviamente, se o cliente me disser assim, eu gosto de campo, ou eu gosto de serra, eu não vou mandá-lo para a beira-mar, não é? Não faz sentido. Mas... efetivamente é isso, é tentar prestar o melhor serviço e lá está, e a questão do aconselhar aquilo que eu faria ou que eu já fiz, porque o storytelling continua a ser é muito consumido nas redes sociais hoje em dia. Quem partilha storytelling acaba... Os influencers vivem precisamente disso. Exatamente, sim, são quem tem mais seguidores, quem tem mais visualizações. E isso passa-me, sou um bocado... És um bocado... Sou um bocado anti-redes sociais, não é anti, não gosto de... Ou seja, não tenho paciência a para malta queira ir à tua se quiserem o meu storytelling, lá. eu falo pessoalmente e não conto para o público, até porque... hoje, sabes que nas viagens, e há muita gente que acaba por não ter noção disso, de vez em quando recebemos e-mails, olha, eu gostava, somos 2 ou 3 adultos, ou com crianças, e gostávamos de ir 2 pontos. Palma de Maiorca, Menorca, Brasil, Jamaica, República Dominicana, México, Antália, e eu assim, esta pessoa não faz a menor ideia do que custa, eu sou essa pessoa. do que custa organizar uma viagem, porque... Se tu estiveres a pedir algo que são coisas, se estiveres a pedir coisas semelhantes, é fácil, não é? E eu estou a ler o e-mail e digo, ok, esta pessoa sabe o que quer. Pode não ser no país A, mas no B vai ser parecido. Agora, quem pede coisas super aleatórias que até são diferentes enquanto destino... Sabes porquê? Porque a vida é boas cenas, não é? É boas cenas, mas... As pessoas têm coisas para chegar onde é que eu queria chegar? A questão dos orçamentos. Eu para construir uma viagem, para preparar uma viagem, posso demorar 1h30, 2 horas, para dar um orçamento de graça. Imaginam que ia preparar um orçamento, ou vários orçamentos, para vários destinos completamente aleatórios escolhidos pela cliente. Eu geralmente não o faço. Geralmente respondo ao e-mail, delicadamente, olha, peço desculpa, mas... vai ter que selecionar porque tempo é dinheiro e eu não cobro os orçamentos, como é lógico. E muita gente não percebe isso. Se eu começar a cobrar os orçamentos, nunca mais dou orçamentos, como é lógico, infelizmente. Digamos que é um ponto que poderia ser revisto pelas entidades que controlam o turismo, porque perde-se 1h30, 2 horas a dar um orçamento, quando podia estar a fazer outra coisa que até vais vender, mas estás a perder tempo ali com aquilo, e muita gente não tem noção de quanto tempo se perde para construir uma viagem para dar os preços de forma gratuita. E daí de encontro de que do meu storytelling eu conto, ou eu falo daqui das minhas experiências enquanto turista, mas eu também não dou a informação toda. Obviamente que lá está, a melhor informação eu passo-a depois da venda está feita. Não, eu estou aqui a ter uma ideia incrível, acompanha só. Sou super empreendedor às vezes também. Então é assim, tu fazes as tuas viagens em família com a tua mulher e com as tuas filhas. Sim. E fazes o teu storytelling. E eu vou viajar sozinha, claro. Faço o meu. Mas olha que o contexto não é o mesmo. Por isso mesmo, estou a criar oportunidades nas tuas redes sociais. É que nós nesta vida do gravar podcast aqui com os nossos empreendedores locais, apercebi-me de que há várias perspectivas sobre as redes sociais. Há pessoas que precisam das redes sociais, não é? Claro. E que é uma forma de darem engagement ao seu próprio negócio, e outras que lhes passa completamente ao lado, e outras que se der fixe, se não der também está ótimo na mesma. Mas eu sinto que nas viagens com a parceira certa, André, isso pode dar. Mas é só uma ideia, estou só a ter. Imagina, já pedi bolos, já pedi pão, já pedi... Eu já nem sei, roupa, eu já pedi tudo. Só falta pedir viagens, eu sinto que isto só se torna um podcast a sério, ou tipo, quando as pessoas começarem a trazer coisas ao programa, estás a ver? Por acaso pediram-me uns vouchers, para eu trazer uns vouchers para aqui. Eu não sei, parece uma ideia incrível. Eu disse, enquanto eu não vir o pão da azeda lá...
Exatamente, o Panda Azeda, que foi tipo um lápis gigante, mas acho que eu já estou à espera daquele momento, o episódio sai e as pessoas ficam a pensar naquilo, género, fogo, foi para lá, não levei pão, estás a ver, e ligam-nos para nós irmos lá buscar o pão, e vai acontecer o mesmo. Fazem um storytelling da visita à exatamente, e tu vais ligar a dizer, eu tenho aqui uns vouchers para vocês, e nós fazemos todo um vídeo a entrar na loja, altamente publicitário, gratuito. Gratuito não, porque o voucher... Não lava a outra, as pessoas lavam a cara, está tudo dentro do contexto. Dentro desta lógica do que tu estavas a dizer, de ter que gerir as expectativas, as viagens, criar uma coisa à luva para as pessoas, alguma situação que tu sintas que não tenha corrido assim tão bem, que ainda hoje recordas quase um jeito de um trauma que tu tenhas ficado, que até te serviu de alerta para situações futuras? Assim, olha, felizmente só não há resolução para a morte, não é? Como se costuma dizer. E às vezes há quem afirme. E às vezes, sim, várias vezes. Assim, como se tudo se resolve, muitas vezes não se resolve da forma que o cliente está à espera. Claro. Porque nós somos prestadores de serviços e mais um exemplo, coisa de 2 anos, tinha um cliente empresarial na Alemanha que tinha voo de regresso para Portugal, até acho que era na noite de Halloween, uma quinta-feira, e cai um nevão na zona de Munique e fecha aeroporto, fecha linhas férreas, fecha autoestradas, e o voo não sai. O próprio site do aeroporto anuncia que o aeroporto está encerrado para ninguém se deslocar para o aeroporto. Atenção, o cliente já estava dentro do avião. Ele entretanto, depois mandou-me umas fotos, não se via sequer a pista, estava completamente cheio de neve. E o cliente só conseguiu sair de Munique 2 ou 3 dias depois. Como é que se vai gerir isto quando os aviões não andam, quando os comboios também não andam, quando as estradas estão quase todas cortadas? Não é fácil, mas em colaboração, obviamente, com as companhias aéreas, nem sempre são o melhor amigo das agências de viagens, mas lá está, quando se trata deste tipo de intempéries que ninguém controla, portanto, isto ninguém consegue controlar, conseguimos prever, mas não conseguimos ter a certeza, não é? Conseguimos resolver o problema, ou seja, o cliente teve que ficar lá mais 2 noites, era o que ele queria, não era? Mas ele também percebeu que nem eu conseguia ajudá-lo, porque só se eu tivesse um helicóptero e fosse lá buscá-lo. E mesmo assim não sabia onde é que ias pôr o helicóptero. Mas... tinha que lhe lançar uma escada, já que eu não podia aterrar por causa da neve. Resgate, isolamento. Não, mas pronto, lá está. Isto para dizer que tentamos sempre resolver os problemas de acordo como... indo de encontro ao resultado que o cliente quer, da resolução do problema, mas lá está, é o que eu costumo dizer. Se eu vender um par de sapatilhas e a sapatilha até vier com cozido, mal cozido ou descolado, vou à loja, eles dão-me umas novas e eu vou para casa todo satisfeito. Nas viagens, principalmente, resolver problemas a meio da viagem é muito difícil, porque ou a companhia aérea não permite aquilo que o cliente quer fazer, ou o hotel também não permite o que o cliente quer. Já tive, obviamente, que em 11 anos já tive alguns casos que tive que, como se costuma dizer, meter as mãos na massa e tentar resolver o problema. Nem era tanto o resolvê-lo, obviamente que o problema tinha que ser resolvido, mas era resolver e que o resultado dessa resolução fosse aquilo que o cliente estava à espera. Ou menos dano possível, porque há muita gente que, o cliente enquanto consumidor, eu resolvi isto assim, mas o cliente não sabe se aquilo é possível resolver dessa forma. Explicar isso e lidar muitas vezes com a frustração de mas isto eu queria que isto fosse assim e é assado. É da forma como pode ser, porque, pronto, lá está, vender serviços, ainda por cima que são prestados por outros. Quando vendes serviços, és tu que os prestas, tu tens todo um controle diferente, o controle da situação. Agora, vender um serviço que vai ser prestado por uma companhia aérea, vai ser prestado por uma empresa de transferes, a seguir vai ser prestado pelo hotel. Tu, por experiências passadas, tu consegues prever que, vou recomendar este hotel costuma ir de encontro às expectativas das pessoas,
não vai falhar. Mas por acaso até o gerente do hotel mudou, a equipa do hotel mudou, sei lá, há um mês atrás, e se calhar o hotel já não vai estar a funcionar da mesma forma como quando tu o visitaste, e pode tu dizes que o hotel vai ser assim, e ele chegou lá e foi estranho, ele disse que ia ser assim, e afinal isto, eles já nem estão a trabalhar desta forma, pronto, e isso, e por causa disso também exige muita pesquisa de nossa parte, para nos irmos mantendo atualizados sobre como é que estão as companhias aéreas, porque de repente há aviões novos e há muita gente que gosta de saber informações sobre os aviões, se o hotel se mantém a trabalhar da mesma forma da última vez que tiveste lá um cliente ou da última vez que o visitaste, pronto, basicamente. Neste equilíbrio e nesta balança, e depois de tudo aquilo que conversamos, estamos mesmo a chegar ao fim. O setor do turismo é um setor, para quem tem um negócio nesta área, financeiramente equilibrado, ou tu sentes que tens picos em que tu és um esquilo, em que tu amealhas naqueles meses e que depois vais distribuindo o resto? Completamente sazonal. Agora, obviamente que cabe a quem controla as empresas tentar minimizar esse impacto de que, assim, toda a gente de verão vai de férias, ou praticamente toda a gente vai de férias de verão, mas de inverno não há muita gente a fazer férias. É mais o empresarial, se calhar, que ajuda aqui a equilibrar um bocadinho. O empresarial ajuda. Obviamente que se tu fores capaz de fazer grupos, fazes como ao esquilo. Obviamente aproveitas os grupos que possas ter no inverno para sacudir um bocado aquela pressão de não haver muita procura para férias de lazer. Mas pronto, é um setor sazonal, mas que consegue ser explorado o ano todo, porque as viagens têm várias vertentes. Essa sazonalidade é previsível, ou seja, tu sabes que naqueles meses tendencialmente vais conseguir amealhar um bocadinho mais, e isso ajuda-te a gerir o teu negócio do ponto de vista financeiro, ou és um bocado alheio a isso? Não, obviamente que ajuda, porque se tu não tens um volume de vendas que faça face aos teus gastos mensais durante o inverno, tens que aproveitar o verão para o fazer. Em todo o caso, indo contra aquilo que eu estava a dizer há pouco, cabe-te a ti perceber o que é que podes fazer enquanto aquele produto que tu vendes, como é que tu podes potenciar a tua época baixa. A partir ali de outubro para a frente já não há muito quem faça férias de praia. Mas se calhar os mercadinhos de Natal podem ser uma solução. Olha, eu sou sincero, eu tenho mais procura por passagens de ano do que mercados de Natal, embora seja um produto muito mais caro do que os mercados de Natal. Eu posso dizer que este ano já tenho algumas passagens de ano reservadas, algumas delas desde fevereiro. Portanto, o pessoal... Nessa altura nem as de verão. Seja pessoal. Eu acredito que essa família tenha marcado as férias de passagem de ano até antes das férias de verão. Mas lá está. É isto, é explorar passagens de ano, explorar city breaks, explorar grupos. Não é um produto fácil, grupos, mas é uma coisa que tu consegue... Por acaso o último grupo que eu fiz foi reconfortante no fim, perceber que o grupo líder foi a última pessoa a sair do hotel, e não saiu do hotel enquanto não... Porque eu também tinha pedido, olha, antes de sair, estamos a falar de 46 pessoas, antes de vir embora, tenta saber o feedback das pessoas, pronto, só para perceber se gostaram, porque aquilo era um cliente empresarial, em que eles iam em trabalho, mas só trabalhavam parte dos elementos, ou seja, uns trabalhavam de manhã, outros trabalhavam de tarde, e no dia a seguir revezavam-se. E iam fazendo atividades organizadas por mim. Pronto, e no final então como é que correu, o que é que eles acharam? Gostaram muito, pronto, dentro daquilo que foi possível fazer, porque o destino também é muito turístico e tem sempre muita gente a ocupar tudo, correu muito bem dentro daquilo que foi possível fazer, pronto. O Funchal é um destino que tu reservas as coisas com bastante antecedência. Tudo, eu não estou a falar de hotéis, porque hotéis há muitos, e voos também, mas
para teres uma noção, essas 46 pessoas não conseguiram bilhete para descer os cestos típicos da Madeira, porque nesse dia ia chegar lá um cruzeiro, ia colocar 4.000 pessoas na rua e só o cruzeiro já tinha tomado os cestos desse dia. Portanto, isto para chegar ao ponto inicial, que era o feedback das pessoas é das coisas mais interessantes não é? Porque eu aceito a crítica, obviamente, e aceito a reclamação e tenho que lidar com ela, mas ninguém gosta de ouvir dizer aquilo que tu me vendeste ou aquilo que tu me recomendaste não era assim grande coisa. Obviamente que temos que aceitar, e aí está um obstáculo que temos que contornar para a próxima, ou seja, ok, o que é que ele não gostou? Não gostei do hotel, ok, então este hotel fica aqui numa lista que se calhar não vale a pena recomendar este tipo de alojamento. Pronto, e o feedback então é importante, porque é o feedback deles que vai trazer o amigo, o primo, o tio, a avó. Eu só vou dar uma sugestão, porque conheço muito bem a Madeira. Quando os cestos falharem, beber algumas ponchas costuma resultar numa experiência parecida. Parecida. Desde que leves um capacete. É assim, meio a abanar. Neste tudo que é empreender, ter o próprio negócio, o que é que aos dias de hoje, disseste 13 anos, 11 anos depois, o que é que ainda te assusta? Olha, precisamente aquilo que já falamos, que é a volatilidade do mercado, porque a internet, voltando ao tema, a internet é uma concorrência muito forte e pouco leal, tu, só porque este ano até os números até te agradaram, tens que esquecer o que passou e ok, vamos começar do zero o ano seguinte, e nunca sabes se vais atingir o ano passado, se vais melhorar, piorar é sempre mais fácil, mais provável, é sempre mais provável, mas lá está, perante aquilo que tu, da forma que tu me relacionas com os clientes, perante as escolhas que tu fazes para os clientes, acabas de dizer, olha, ele comprou o ano passado e este ano já estão a pedir outra vez, ok, o ano passado fiz, ok, só que lá está, o mercado é muito, eu já tive casos de, olha, ali fazem mais barato 5 euros, então aproveito, 5 euros é um saco de pão. Eu tenho um target em cada venda, dali não posso passar porque claro. a renda tem que ser paga, a luz tem que ser paga, a internet tem que ser paga, o meu ordenado para lá estar também tem que ser pago. As pessoas não fazem ideia dos gastos mensais de uma agência de viagens de porta aberta, das responsabilidades que uma agência de viagens tem, portanto não posso andar aqui em leilões, claro. Porque nem faz parte de mim, porque eu como consumidor também não sou assim, eu sou incapaz de ir, já tive um caso de um cliente que se virou para mim, olha, é o 8º orçamento que eu peço, a 8ª agência de viagens que eu peço um orçamento, então ainda não encontrou o preço certo, ou seja, há malta que faz mesmo leilões, eu não ando aqui há 2 nem há 3 anos, isso eu não faço, ou seja, tem mais barato, aproveite. Estamos a falar de questões de sustentabilidade, não estamos a falar de... Se eu fizer aquela venda, tipo, não vai melhorar em nada certo. O meu ano, e lá está, a partir do momento que tu entras num esquema desses, de vou fazer aqui um leilão disto, o ano a seguir, depois vão cada vez aparecer mais casos desses, e eu não consigo, nem gosto de trabalhar dessa forma, porque eu como consumidor também não sou assim. E tens de ter uma disciplina, não é? Ou seja, assim como tu tens que educar os clientes, ou seja, aquele cliente que já percebeu que comigo não vai ter leilão de viagem, já não vai pedir mais. E eu até agradeço, porque eu no fundo até vou ter mais tempo para me dedicar aos meus clientes e à gestão de back-offices, porque quem trabalha sozinho tem que fazer de tudo. A porta fecha às 7, mas o telemóvel continua ligado, o e-mail continua ativo e no fundo só a loja que está fechada a partir das 7, porque o resto continua. Eu quase que adivinho a resposta a esta pergunta. Quando é que tu sentes que valeu a pena?
Lá está, é isso, são os feedbacks. Esse feedback, o último, lá está, de alguém que tu também conheces muito bem, foi top. Foi top porque foi uma abordagem assim quase que desprendida. Olha, tens alguma coisa para eu ir de férias? E eu fiz assim uma rápida pesquisa e tal, disse, olha, tem aqui isto, que tal? Vou ver. Entretanto falamos no dia a seguir, só que aquilo curiosamente estava com preço disparatado. Logo no dia a seguir já estava com preço disparatado. E falamos, não, esse preço não me agrada. E no dia a seguir estava ao preço original, da primeira vez que falamos. Estás sempre a ver? Não, porque eu fui ver porque, obviamente, pronto, depois é assim, se é um cliente que já te comprou, e obviamente que o cliente não tem que me estar a ligar, olha, vê como é que está, faz parte de mim, se quero vender, claro, tomar a iniciativa de eu ir fazer, não é? Porque o cliente, eu não posso estar à espera que o cliente me ligue, olha, então, já baixei o preço, não, faz parte do meu trabalho, porque eu é que tenho que apresentar soluções e propostas, e não ao contrário. Aquilo acabou por correr bem, porque o preço depois até ficou outra vez conforme estava. Eles foram, o cliente mandou-me 70 e tal fotografias das férias. 70 e tal fotografias das férias. Pronto, foi uma experiência que nem eles estavam a contar ir para esse destino este ano, ou tão cedo, e obviamente que o destino, há destinos que marcam, há destinos que são míticos, que pertencem ao património mundial, e eles conseguiram visitá-lo a um preço simpático. E o hotel era muito simpático. Não sei se tiveste a oportunidade de ver, mas... malta, estamos a falar do meu pai, só para esclarecer, por isso é que eu disse que era dos chatos. E porque ele não vai ver isto, certamente. Pois, se calhar não. Pelo menos até esta parte, desconfio que não. Vai adormecer, entretanto. Vai adormecer, entretanto. Acho que não. André, mesmo para terminarmos, e antes daquela mítica pergunta final... nós temos sempre uma dinâmica que é tipo, preferes isto ou preferes aquilo, okay. Estás a ver? É quase, é resposta a pressão no ar. Okay. Eu algumas adivinho, mas às vezes são mais difíceis de responder. Cliente novo ou cliente fiel? A cliente fiel. Ok. Arriscar ou jogar pelo seguro? Isso depende dos momentos, porque jogar pelo seguro pode ser o momento de jogar pelo seguro, mas também há momentos para arriscar. Costumamos dizer que não devemos dar um passo maior do que a perna. Tudo certo, mas às vezes é preciso, às vezes podemos ter que dar um pequeno salto, e também sem o risco a vida está um bocado no ramo de sempre, não é? Se não arriscares, se não tentares fazer alguma coisa diferente, se não tentares... nem descobres aquele sítio incrível, não é? Precisamente. Se não te levantares às 6 da manhã nas férias para ir ver uma praia que se não fores àquela hora não consegues ver mais, vais ter que te levantar às 6 da manhã. Não importa a hora que te deitas. Isso nunca importa. A hora de deitar nunca influencia a hora de acordar. Não convém chegar de férias mais cansado que fomos. Isso é uma questão de se reorganizar. Depende das idades também. Não é? Viagem organizada ou aventura improvisada? Eu gosto de viagem organizada. Regressar a um destino ou descobrir um destino novo? Eu gosto muito de regressar a alguns sítios, mas prefiro sempre ir ver alguma coisa de novo. Atendimento presencial ou tudo online? O que é que tu presencial, sempre. Ser agente de viagens ou gerir uma empresa? Gerir uma empresa. Fez? Curioso, não estava à espera. Prefiro porque é mais o que eu gosto. Obviamente, eu falei na questão anterior do atendimento personalizado, porque lá está, aquilo que eu vendo em formato de storytelling funciona. Mas eu prefiro estar no meu canto sozinho a fazer o meu trabalho lá, por isso é que eu gosto obviamente de atender pessoas na loja, mas eu prefiro que essa pessoa me diga o que é que quer, deixa-me os seus contactos e sai. Okay. E eu depois trabalho sem a pressão do cliente. Faço lá, a tua própria gestão. Tenho mais tempo, o cliente não está ali a olhar para mim a pressionar. num silêncio quase ensurdecedor, a pressionar.
e para o cliente também de certeza que daquilo que eu lhe vou apresentar é melhor, porque eu vou ter mais tempo, vou conseguir fazer pesquisas mais aprofundadas e vou conseguir, se é um destino que eu não conheço, eu nunca fui, vou conseguir estudar e até dar-lhe dicas, que com ele ali à minha frente vai ser mais difícil, porque nem faz parte de mim ter um cliente ali 1 hora sentado à minha frente. Claro. Não faz sentido a pessoa estar ali a perder o seu tempo enquanto eu estou a organizar uma viagem. Última pergunta para terminar, já mais importante. Empreender é bué cenas. É bué cenas. Para ti, quais são as 3 principais? Olha, tens que ter a visão do que queres fazer, do que queres empreender. Depois, tens que transformar essa ideia em uma solução, em um produto e a forma como o vais divulgar também. Porque empreender só porque, ok, vou decidir abrir uma empresa, mas depois não sei comunicar, não sei apresentar o meu produto, nem sei quem é que pode gostar disto. Portanto, o ter dinheiro ou o empreender só por si não chega. Tens que há muitas coisas associadas a isso. E depois, obviamente que tens que ter coragem, porque se tiveres medo de e se o isso não te vai deixar sair de lado nenhum, porque isso corre mal, então isso corre bem. André, obrigada. Nada. Visão? Coragem. E lá está, depois era aquela questão de transformar as coisas. A tua ideia. Passar da ideia à ação. Num produto, ou o que seja, neste caso. Visão, coragem e tornar real, não é? Tornar real, exatamente. Porque empreender não é só isto. Empreender é bué cenas.